Quem achou, diga amém. A Bíblia diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Fala comigo, Jó. Mais forte, fala Jó. Ele era um homem íntegro e justo. Ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Além disso, ele tinha muita gente ao seu serviço e ele era o homem mais importante do Oriente. Versículo 4, seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e purificava. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor a cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Então esta era a prática de Jó, todas as vezes, todos os dias, constantes, por causa dos seus próprios filhos. Versículo 6, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles, e o Senhor perguntou a Satanás: Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, e que teme a Deus e evita fazer o mal. Eu acredito que Deus estava vendo o Jó ali e falou bem assim: cara, eu vou cutucar Satanás, porque eu preciso mostrar o meu servo para ele. Deus deu alguns problemas para Jó nessa fala dele. Então Satanás, ele responde: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste cerca em volta dele, em volta da casa e de tudo o que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Fala comigo, toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele mesmo te amaldiçoará na tua face. Nesse momento o Senhor fala para Satanás: Satanás, pois bem, tudo o que ele possui agora eu coloco em tuas mãos, apenas não tenho o direito de tocar diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13, abre Bíblia, porque eu estou aqui para pegar a Bíblia, amém? Versículo 13, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho da casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e veio dizer a Jó: Jó, os bois estavam arando, e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus o atacaram e levaram embora. Mataram à espada todos os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Naquele mesmo instante, aonde aquele mensageiro está falando para Jó, a Bíblia diz que chega outro mensageiro no mesmo instante e diz: o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapei para vir lhe contar o que aconteceu. A Bíblia diz que enquanto aqueles 2 mensageiros estavam falando da tragédia que estava acontecendo, nisso chega mais um mensageiro e diz: os caldeus vieram em 3 bandos, Jó, atacaram os camelos e os levaram embora, e mataram à espada todos os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqueles 3 mensageiros estão passando o que está acontecendo para Jó, que é um desastre, é uma tragédia, só que não acaba por aí. A Bíblia diz que chega um 4º mensageiro e diz: e os seus filhos, Jó,
e as suas filhas estavam em um banquete comendo, eles estavam bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente houve-se um vento muito forte que veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os teus filhos, Jó, todos eles morreram, e eu fui o único que escapei para lhe contar. Olha a tragédia que Jó está vivendo. Ele perdeu os bens, ele perdeu tudo, e agora ele perde não 1, não 2, não 3, mas ele perde todos os seus filhos. Ele perdeu os 10 filhos de uma só vez. Eu não sei qual que seria a minha atitude e a sua atitude no meio de tudo isso, mas a Bíblia diz que quando Jó ouviu falar disso, Jó se levantou, ele rasgou as vestes, ele rapou a sua cabeça, então ele prostou-se com o rosto em terra, e a Bíblia diz que ele não postou com o rosto em terra de reclamação, a Bíblia diz que ele adorou a Deus, e ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, e o Senhor também tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Isso é no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1. Agora abre comigo o capítulo 42, versículo 1. Eu estava falando do primeiro, do começo, agora eu estou no final. A Bíblia diz no versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu, Senhor, disseste: agora escuta, e eu falarei, e farei perguntas, e você, Jó, me responderá. E Jó termina falando assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou repetir: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se é para Deus, pode ser melhor. Lagoinha, fica comigo. A Bíblia, ela apresenta Jó como um homem íntegro. Fala comigo, íntegro. Um homem reto. Fala, um homem reto. Um homem temente a Deus. Fala, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele não se desviava para o mal. Olha isso. Ou seja, ele não estava vivendo uma crise espiritual. Jó, ele não estava afastado. Jó, ele não estava em pecado. Ao contrário, ele estava totalmente alinhado com Deus. Mas mesmo nesse cenário alinhado com Deus, a Bíblia diz que ele entra em um dos cenários mais dolorosos da Bíblia. Você tem noção o que é em um único dia? Em um único dia, você perder seus bens. Em um único dia você perder sua estrutura. Em um único dia você perder todos os seus filhos. Você sabe o que é isso? Não, não sabe. Porque nós reclamamos tão pouco. Quando nós perdemos alguma coisa, nós já começamos a culpar, a julgar, a apontar o dedo para Deus, quando na verdade o nosso posicionamento teria que ser que nem de Jó, agradecer a Deus por todas as coisas. E aqui está o ponto, porque esse ponto ele confronta tanto eu quanto você. Jó, ele não perdeu as coisas porque ele pecou. Jó, ele perdeu as coisas porque ele estava sendo fiel a Deus. E isso daqui quebra a nossa mentalidade rasa. Porque eu e você aprendemos com a vida
que quando algo dá errado, a gente fala, Deus não está nisso. Nós falamos que quando uma coisa se quebra na nossa vida, ou na vida financeira, ou no pessoal, a gente começa a reclamar e falar, Deus me abandonou. Quando a dor chega em nossa vida, nós começamos a falar, ei, Deus não está presente. Mas presta atenção no texto que acabamos de ler. O livro de Jó destrói essa mentalidade infantil que nós temos, porque Jó, ele perde o bem, Jó, ele perde os filhos, Jó, ele perde a saúde, mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus não abandonou ele. Pelo contrário, Jó, capítulo 1, versículo 21, ele declara, o Senhor me deu, e o Senhor também tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você tem noção que em meio ao caos, Jó ele não fala da ausência de Deus, Jó ele fala da soberania de Deus. Isso daqui muda a nossa realidade, porque a nossa geração associa a presença de Deus com facilidade. Meu irmão, não sei que encontro de fadas você está. Eu já falei isso e nós temos visto na série Apocalipse, que é quarta-feira, e você pode vir que vai ter a continuidade nessa quarta-feira. Mas que o evangelho não é favo de mel. O evangelho é perseguição, o evangelho é guerra. O evangelho é você entregar a sua vida por Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que se quer falar e seguir Jesus será perseguido e será morto. Jó ele fala da soberania, ou seja, o que nós pensamos? Nossa, vamos associar a presença de Deus à facilidade. Meu irmão, a Bíblia revela a presença de Deus em meio à dor. Jesus não disse bem assim, ó, meu irmão, vem para a terra, que vai ser flor, que vai ser bênção. A Bíblia diz que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo para você que não é porque está difícil que Deus está distante da sua vida. Não é porque você não entendeu o cenário que você está, que Deus perdeu o controle. Não é porque tudo caiu, tudo desmoronou, que Deus, Ele saiu da sua vida, ou Ele saiu do seu meio. Deixa eu falar algo para você, e preste muita atenção. Deus não precisa que tudo esteja bem na sua vida, para continuar sendo o seu Deus. Posso falar? Sim ou não? Sim ou não? Ele continua sendo Deus. Quando você entende ou quando você não entende, Ele continua sendo Deus. Quando faz sentido para você ou não faz sentido para você, ou não se encaixa, Ele continua sendo Deus. Quando você está no deserto ou quando você está vivendo a promessa de Deus, Ele continua sendo Deus. Quando uma porta abre ou como uma porta fecha, meu irmão, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas a minha estação mudou. A sua estação mudou, mas Deus não muda no meio da sua estação. Deus não muda no meio do seu sentimento. Deus, Ele não muda no meio da circunstância que você está vivendo, porque a Bíblia está escrito em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo Deus ontem, eu sou o mesmo Deus hoje, e eu sou o mesmo Deus amanhã. Posso te falar? Ele não muda. Pastor, minha situação mudou. Ele não mudou. Pastor, a dor chegou. Ele não mudou. Pastor, e se tudo cair? Ele continua sendo seu Deus. A Bíblia diz que Jó fala, tudo o que ele tem está em teu poder. Fala comigo, poder. Ou seja, você tem noção que antes de Satanás tocar na vida de Jó na terra, antes de Satanás tocar nos bens de Jó na terra, você tem noção que isso daqui passou pelo céu? Jó, ele recebeu uma autorização de Deus no céu. Você tem
entendimento que isso daqui não é acidente, isso daqui não foi surpresa para Jó, isso daqui foi a vontade permissiva de Deus. E pastor, e quando Deus permite? Quando Deus permite que coisas assim acontecem em nossa vida, nós temos que ter um entendimento que Ele quer revelar algo mais profundo no meu e no seu coração. Jó capítulo 1, versículo 12, deixa claro: não foi o inferno que decidiu, foi Deus que permitiu. Todo mundo, preste atenção em mim. Todo mundo. Jéssica, pede para os voluntários sentar, fazendo um favor. Tá bom? Quero todo mundo prestando atenção em mim. Isso daqui revela algo forte. Deus, Ele não está reagindo à sua dor. Deus, Ele está à frente da sua dor. A Bíblia diz que Isaías fala. Legal. Mas a Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o princípio. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que Ele não está no meio do seu deserto. Eu estou falando que Ele não está no meio da sua dor. Eu estou falando que Ele não está no meio do seu vale. Eu estou falando que Ele já está no final de tudo isso. E Ele está falando: eu estou te esperando naquele final, porque ali naquele final é onde eu vou revelar o que eu tenho sobre você. Olha a vida de José. Quem conhece a história de José? Levanta a mão. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. José, ele foi jogado dentro de um poço. Depois daquele poço ele foi vendido. Depois do poço ele foi preso. Preste atenção nisso, ele não foi para aquele poço por acaso. Ele não foi vendido por acidente. José, ele não foi preso porque Deus perdeu o controle. Tudo aquilo foi permitido por Deus. Enquanto José achava que estava sendo esquecido, que estava sendo excluído, Deus já estava preparando um cargo de governador para ele naquele Egito. Pastor, o que você está falando? Eu estou te falando que aonde você está não é acidente, aonde você está não é acaso, aonde você está ainda está nas mãos de Deus e está no controle dele, porque Ele sabe o que Ele tem sobre a sua vida e os pensamentos dele é melhor do que os nossos. O que parece perda para você, meu irmão, é Deus te posicionando em um propósito ainda maior que você nem imagina. Não, eu vou melhorar que você não entendeu. Deixa eu te falar, não é o fim. Eu vou repetir, não é o fim. É apenas o caminho para o destino que Deus tem para você. Pastor, o que você está me dizendo? Que se Deus permitiu, meu irmão, não é falta de controle. Se Deus permitiu, é excesso de propósito. Tem coisa que você chamou de perda hoje, mas Deus olha para você e fala: meu filho, você nem imagina. É apenas o processo da onde eu vou te levar. Tem coisas que você fala: meu Deus, saiu da minha mão, as finanças saiu, meu Deus, eu recebi um diagnóstico médico, saiu da minha mão, o que eu vou fazer? Meu irmão, pode sair da sua mão, mas não saiu dos planos de Deus. Deus hoje está te levando para um nível que ainda você não conhece. Bate no peito e fala: eu ainda não conheço o nível que o Senhor quer me levar. Agora mais forte, fala: mas hoje eu sairei daqui no nível que Ele tem para mim, para a minha família e para a minha geração. Fala para quem está do seu lado agora como profeta: não é o fim. Não, desse jeito chegou o fim para ele. Fala bem assim: não é o fim. Continua, fala: é o processo de Deus
Eu declaro sobre a tua vida, você não vai parar nesse deserto, você não vai parar nesse processo. Ei, Deus está levando você para um propósito ainda maior, e tudo aquilo que parecia perca sobre a tua vida vai se transformar em um testemunho vivo. Só que tem um detalhe: perder coisas não pode fazer você perder Deus. Olha para mim. Perder as coisas não pode fazer você perder Deus. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Jó perdeu o quê? Perdeu o quê? Perdeu o quê? Mas ele não perdeu a posição de filho. Jó perdeu o quê? Mas ele não perdeu a presença de Deus. Se Jó não perdeu a presença de Deus, meu irmão, Jó não perdeu nada. Eu não sei se você está pegando. A Bíblia diz que ele não questiona Deus. A Bíblia diz que ele se lança sobre a terra e ele o adora. Pastor, por que eu não estou vendo nada? Porque no lugar da sua boca que só sai reclamação, tem que sair adoração. Isso aqui revela a nossa maturidade. Porque tem gente que quando ganha as coisas está tudo bem, quando a finança está tudo bem, nossa, eu estou na maravilha, olha, eu estou vivendo no sobrenatural de Deus. Mas quando afasta um pouco, quando acontece alguma coisinha nem sequer ruim, você olha para a pessoa e fala: como você está? Vixe, a minha vida está de mal a pior. Nossa, eu nem sei aonde Deus dá. Esse é o problema. Porque aquilo que nós falamos, aquilo nós decretamos. Você tem noção que a sua palavra é decreto no mundo espiritual? Porque o mundo não foi feito pelas mãos. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Aquilo que você declara hoje, você vai colher amanhã. Por isso que Jó, no meio de tudo isso, no meio da dor, porque foi 10 lutos que ele perdeu, foi todos os filhos de uma só vez. Jó, ele não deixou o que perdeu mudar quem ele era. Vira para a pessoa ao seu lado e fala bem assim: você vai viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou. Abacuque diz: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, mesmo que os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu louvarei ao Senhor e me alegrarei do Deus da minha salvação. Eu vou trazer para a nossa realidade para você entender. Mesmo que o dinheiro acabe, mesmo que o emprego não venha, mesmo que o negócio não dê certo, mesmo que os planos não saiam como eu imaginei, mesmo que a minha casa não esteja como eu sonhei, mesmo que a resposta não chegue no tempo que eu queria, ainda assim eu escolho me alegrar no Deus verdadeiro, porque a minha alegria não está naquilo que eu tenho, a minha alegria está em quem me sustenta. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou te falando que o processo não pode roubar quem você é em Deus. Posso falar? Sim ou não? Você não é o que você perdeu. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que faltou em você. Você é o que Deus declarou sobre você. E pastor, o que Deus declarou? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Eu vou repetir: vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, o povo escolhido de Deus. Mas pastor, aonde fala da paternidade? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação e nos predestinou para sermos filhos e filhas. Então para com essa ideia de falar que você não vale nada. Para com essa ideia de falar que você foi um erro, que não era para você ter nascido. Meu irmão, você não manda nem na sua vida, a sua vida é dele. Para com essa ideia de declarar sobre a sua vida: ah, eu vim por um acidente, não veio. A Bíblia diz em Jeremias: antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Ó, Jesus falando para você: eu te escolhi, e antes de você nascer, eu já te separei, e já designei como profeta das nações. A partir de hoje, não vai sair mais da sua boca que você não vale nada. Pastor, mas eu não estou valendo nada. Você vale um Deus crucificado. E não sou eu que estou falando, mas é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem sabe quem é em Deus não se perde em meio às coisas. Não, eu vou melhorar, que eu acho que você não entendeu. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a identidade de filho que você tem. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não perca Deus no meio do processo. Você não vai sair mais confuso do que você entrou no meio desse processo. Deus, ele vai te alinhar de novo. Deus, ele vai firmar a sua identidade. Deus, ele vai fortalecer o seu espírito. Ah, meu irmão, você vai ser uma diferença onde você for. Você vai sair daqui mais firme, mais forte, mais posicionado e mais fortalecido em Deus. Uau! Estou terminando. Deus usa a dor para te levar a um nível que você nunca viveu. Pega isso. Deus usa a dor para te levar a um nível que você nunca viveu. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que Jó, ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Olha para isso. Jó conhecia Deus, sim ou não? Sim ou não? Antes, quando estava tudo correndo bem, Jó conhecia Deus, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Jó não conhecia Deus profundamente. Depois que ele perde todas as coisas, ele olha para Deus e ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo isso que eu passei, hoje os meus olhos te veem. Pastor, por que isso? Porque existe um nível de Deus que você não vai acessar no meio do conforto. Existe um nível em Deus que você não vai acessar no meio da estabilidade. Existe um nível em Deus que você não vai acessar quando tudo está no controle. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te falando que tem níveis de Deus que só vai nascer no meio da dor. Pastor, eu estou passando no meio da dor. Aproveita, porque é a escola do Senhor para você. Ele está querendo te ensinar uma coisa para você sair daí mais forte, mais fortalecido, mais cheio da presença dEle. E não é qualquer coisa que vai destruir, não é qualquer palavra que vai desanimar, porque você não está moldado mais no que as pessoas falam, você não está mais moldado no que as pessoas te atingem, você está moldado em Jesus Cristo. E quando você está em Jesus Cristo, meu irmão, nada mais importa. Se é para Deus, pode ser melhor. Então grava comigo: a dor não é o fim. A dor é o lugar de revelação que Deus tem com você. Pastor, mas eu não sei o que está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, você tem que parar e olhar para você
e vê que precisa morrer coisas dentro de você. Como assim, pastor? Tem coisas que precisam morrer dentro de você para que a visão de Deus nasça em você. Ah, pastor, mas eu não estou vendo o sobrenatural de Deus. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo o mover de Deus. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo o mover de Deus no meu servir dentro da igreja. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo o mover de Deus na minha empresa. Ah, Senhor, eu não estou vendo o mover de Deus no meio dos meus negócios, no meio da minha família, no meio do meu ministério. Você não acha que talvez precisa morrer o eu dentro de você para que habite em você o Pai? Você não tem que começar a olhar com os seus olhos naturais, você tem que começar a olhar com os olhos da fé, o sobrenatural de Deus. E para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa se entregar completamente a Ele. Enquanto tudo está bem na sua vida, você ouve falar de Deus. Mas quando tudo na sua vida te quebra, você passa a ver a Deus. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, tem revelação que só acontece no lugar de dor. Pastor, o que você está me dizendo? Que Deus ele não quer simplesmente te dar coisas, Deus ele quer se revelar através de você. Meu irmão, se você entrou nesse processo de um jeito, fique em paz, você não vai sair do mesmo jeito. A dor ela não veio para te matar, ela não veio para te derrubar. A dor ela veio para apresentar um Deus que antes você só ouvia falar, mas você vai sair desse processo falando: Senhor, hoje eu te vejo, hoje eu sei que você está comigo, hoje eu sei que tudo está no seu controle. Ei, você não está perdendo, você está sendo introduzido a um novo nível em Deus. Fala para quem está do seu lado: você vai conhecer o Deus de verdade. Fique em pé no seu lugar. Meu irmão, Deus ele vai se revelar em você em um outro nível que você nunca viveu antes. Eu declaro que essa dor não vai te destruir. Eu declaro que essa dor ela veio para te posicionar em um nível ainda maior. E quando esse processo terminar, fica tranquilo, você não vai ter apenas um testemunho, mas você vai estar mais íntimo da presença de Deus. Fica em pé, todo mundo. Só para parecer que está acabando. Estou partindo para o final. O louvor, se quiser subir, pode subir. A gente começou a falar de Jó, que o Jó tinha tudo. Sim ou não? E ele perdeu tudo. Sim ou não? Só que a Bíblia diz que em Jó 42:10 diz: depois que Jó orou pelos seus amigos, no meio da dor, no meio do luto, no meio da angústia, no meio da perca, no meio do desespero, a Bíblia diz que Jó não reclamou, Jó adorou. E agora a Bíblia fala que ele ora pelos seus amigos. Quem precisava de oração era Jó. Mas a Bíblia diz que Jó ele ora pelos seus amigos, e enquanto ele ora pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe uma restauração e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha perdido antes. Presta atenção, todos os seus irmãos, irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Eles expressaram condolências e consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então o Senhor, olha só a presença de Deus chegando, então o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ah, meu irmão, você tem que pegar.
Deus abençoou mais o final da vida de Jó do que o início, e você está no meio do processo e está reclamando. Meu irmão, tem bênçãos para você. Continue firme, continue fortalecido. E a Bíblia diz que este teve 14 mil ovelhas. Ué, pastor, mas não era 7? Deus multiplicou, Deus chegou nesse ambiente. A Bíblia diz que ele tinha 6 mil camelos. Ué, pastor, mas não era 3? Ei, a sua obediência vai multiplicar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. A Bíblia diz que ele tinha 1000 juntas de bois e 1000 jumentos, mas Deus é um Deus que restaura por inteiro. Jó, eu estou agora dando para você mais 10 filhos, Jó, 7 homens e 3 meninas, e eu estou restaurando a sua vida por inteiro. Você consegue entender que Deus, ele não terminou a vida de Jó na dor? A vida de Jó não terminou na perda. A vida de Jó não terminou no processo, a vida de Jó terminou numa restauração. E isso é que a nossa geração precisa entender, meu irmão. Deus não escreve finais de derrotas em filhos que se submetem à obediência dele. O que você está falando, pastor? Estou falando que você pode ter perdido as coisas. Você pode ter visto pessoas indo embora, coisas indo embora. Você pode ter passado por luta, você pode ter passado por dias difíceis, mas se você não perdeu a Deus, meu irmão, você não perdeu nada.